Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé. Abra comigo a sua Bíblia, já que nós estamos trabalhando no livro ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Abra comigo então lá em Efésios. Vamos estar lendo versículos, vamos ler do versículo 1 ao 10, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes noutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também vós andaram outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu intitulei a palavra que quero comunicar a todos nós nesta noite sobre a escandalosa graça. Meus queridos irmãos, quando nós entendemos e cantamos muitas vezes, graça tão maravilhosa graça, a graça de Jesus. Mas a graça de Deus, ela é um escândalo para muitos religiosos. A graça é um favor não merecido, algo que nenhum ser humano na terra merecia, esse favor de Deus. Mas Ele livremente e espontaneamente e amorosamente derramou de uma forma abundante para o coração de cada um daqueles que assim se aproximou dele. A graça, ela é livre. Todos têm acesso a ela. Não há impedimento algum para que o homem se aproxime de Deus. Todos os obstáculos foram removidos quando Cristo na cruz do Calvário bradou dizendo: é consumado. O véu do templo, que dividia o lugar santíssimo com o lugar santo, fora rasgado, e não de baixo para o alto, mas do alto para baixo, demonstrando que aquele rompimento do véu procedia da parte de Deus. E o caminho ficou livre. E você e eu podemos aproximar com toda a confiança e segurança
de que seremos atendidos e que seremos aceitos por intermédio de Cristo Jesus. A graça também, ela pode ser limitada, não por Deus, mas pelo coração humano. Quem coloca limite na graça é o homem, você. Se você não quer, a graça não pode fazer nada por você. Se você não deseja, não anela, não quer, a graça se sente impossibilitada de realizar qualquer obra ao seu favor. Então ela é livre, ela é um favor que não merecemos, mas ela pode ser limitada pelo próprio homem, se assim não quiser. Não existe uma super graça, existe a graça. Quando Paulo diz aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é que ele quer dizer? É semelhante a uma mulher que em um cômodo da casa que está sujo, ela precisa de um pouco mais de produto químico para limpar do que em outro cômodo que esteja menos sujo. O que Paulo está dizendo é que em vidas que o pecado é abundante, a graça é superabundante. Não existe uma graça maior e não existe uma graça melhor. A graça é uma só. A graça de Deus, o favor de Deus. E como é que a graça se torna um escândalo? Eu sempre entendo que a graça é a injustiça de Deus. Porque a justiça de Deus não seria favorecer-nos. A justiça de Deus era agir sobre nós com justiça. A graça, ela é uma injustiça praticada por Deus ao nosso favor. Então, aqueles que mereciam a justiça, receberam a graça. E como pode ser uma coisa como essa? Só no coração de Deus há uma explicação plausível, razoável para isto. Eu e você jamais poderíamos estar aqui oferecendo a Deus um culto de adoração e de louvor. O que nós merecíamos era qualquer outra coisa, menos um ambiente de santidade, ou um lugar de santidade. Não poderíamos de maneira alguma, diante da justiça, receber qualquer benefício. Quais são as práticas nossas diante da justiça? A justiça reclama que seja executada sobre cada um de nós. Mas aquela mão justiceira que estaria pronta a ser acionada de uma forma plena e com todo o peso, ela é detida pela outra mão da graça, que diz ainda há favor a ser derramado. E é por isso que estamos aqui, pela graça infinita do nosso Deus. E ela é escandalosa para muitos, porque muitas vezes nós consideramos que a pessoa precisa ter alguns sinais de que é uma pessoa honrada, uma pessoa que tem princípios louváveis, para poder estar no círculo próximo de Deus. E aí é onde entra o escândalo da graça. A graça causa escândalo naqueles que pensam que precisam de uma reforma. A graça causa escândalo naqueles que não têm reforma alguma, que não têm virtudes algumas, que não têm qualquer honraria alguma, e é alcançado pela graça. Esta graça. O maior exemplo de graça que nós temos na Bíblia Sagrada está registrado no 2º capítulo de Josué. Uma prostituta chamada Raabe.
Ela morava em Jericó, a sua casa ficava no muro. As cidades, a maioria das cidades capitais de reinos, elas eram cercadas por muralhas e muralhas fortes. E para uma pessoa ter uma casa na muralha, ela tinha que se desprender de alguns valores. E Raabe não somente havia tido a oportunidade de ter uma casa na muralha, ela também exercia o seu serviço, o seu ofício naquela casa. Raabe é uma menina quebrada, uma mulher quebrada, é um objeto que vendia o seu corpo para satisfazer a luxúria e os desejos sexuais dos transeuntes que por ali passavam. Era uma mulher sem pudor, uma mulher completamente vendida ao pecado, completamente vendido à parte mais baixa de toda a moralidade que pudesse um ser humano chegar. Raabe, ela mora na muralha e ela recebe em Jericó os homens que por ali passam procurando por serviços sexuais. A graça, ela tem algo tão extraordinário que ela pode transformar a sua vida em um momento. Pode dar um destino novo, ela pode tirar você de um poço, de uma vida de promiscuidade, de pensamentos completamente avesso à palavra e a Deus, e dar a você um norte fiel, um norte plausível, a graça. Assim está Raabe morando em Jericó, e na sua casa ela tinha um sinal. Na janela da sua casa era dependurado uma corda vermelha. Aquela corda vermelha tinha um significado naqueles dias. Primeiro, a corda vermelha indicava que aquela casa era uma casa de prostituição. Era isso que indicava. Então todos que estivessem chegando na cidade, já via o outdoor de Raabe dependurado na janela. Todos já identificavam, aquela casa é uma casa de prostituição. Era o primeiro sinal que aquela corda vermelha indicava. Ficava no muro da cidade. Raabe vivia de vender os seus serviços, e para vender os seus serviços ela tinha que fazer a propaganda. E qual era a propaganda? A corda vermelha. Aquela corda indicava para aqueles que estavam procurando esse tipo de serviço que ali era o lugar, que aquela casa era o lugar. Era o primeiro sinal de indicação para o ofício de Raabe. Segundo, a corda vermelha indicava que ela estava em casa. Não somente que era o lugar de prostituição, mas ao lançar a corda para fora, estava dizendo, é lugar de prostituição e tem prostituta. É lugar de prostituição e tem prostituta. Quando ela saía para fazer os seus afazeres, a primeira coisa que ela fazia era recolher a corda para que não houvesse alguém procurando e não estava disponível. Por que os espias vão diretamente àquela casa? Porque ninguém jamais ia suspeitar que espias estariam chegando na casa de uma prostituta, que eles eram espias, porque simplesmente os homens procuravam aquelas casas. Era o melhor lugar para chegar. Se você estivesse tentando fazer alguma coisa contra a cidade ou contra um grupo da cidade, o lugar melhor para se esconder sem levantar suspeita era ir na casa do antro de prostituição. Então aquela corda dizia,
há uma prostituta disponível na casa. Aquela corda estava dizendo: os serviços podem ser prestados, o lugar está livre. Aquela corda também era um convite aos transeuntes, dizendo: é lugar de prostituição e tem prostitutas disponíveis. Também todos naquela cidade conheciam Raabe, porque era um ofício. A prostituição é um dos ofícios mais antigos, se eu posso tratar como ofício, mais antigo da raça humana. Tanto a prostituição como a invocação de espíritos são ofícios antiguíssimos. Então os transeuntes, ao passarem em volta da muralha, olhavam para aquela corda vermelha e dizia: casa de prostituição, prostitutas estão livres ali. E dentro daquela casa tinha uma mulher chamada Raabe. E ser prostitutas em todas as épocas, ser prostituta, viver deste ofício, é um ofício de baixa moral. É um ofício em que, para que você tenha uma ideia, naqueles dias os despondorados prestavam seu serviço durante o dia. E ali estava ela, disponível para receber homens e mais homens. Mas Deus tinha marcado na casa daquela prostituta um acontecimento que iria mudar a sua vida para sempre. E nós não estaríamos aqui falando somente uma parte da vida dela. Estaríamos aqui cometendo contra ela um desatino se ela tivesse permanecido somente naquele estado. Os espias chegaram na sua casa. Os espias chegaram na sua casa. E ela recebeu os espias. Os espias não chegaram naquela casa para a prática do que todos os homens chegavam a fazerem. Não, os espias chegaram procurando um lugar para se esconder. E quando eles entram na casa, aquela mulher, quem sabe, apresenta-se como a dona da casa, a oferecedora dos serviços sexuais. E aqueles dois homens olha para ela e diz: nós não estamos atrás disso. Quem são vocês? Nós somos hebreus. Nós somos do exército de Israel. E aí ela começa a dizer: nós temos ouvido o que o Deus de vocês tem feito, que secou o mar vermelho, que enviou as 10 pragas no Egito, e que vocês estão acampados do outro lado do Jordão. E quando vocês chegaram nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, aqui dentro da cidade, todo o valentão perdeu a força. Todos estão com medo, porque sabem que não podem resistir a este exército e ao Deus deste exército. Eles não poderiam ter ido em outra casa. Eles não poderiam ter ido na casa das pessoas mais honradas. Não poderiam escolher as pessoas de um pudor mais elevado para entrar. Mas a graça é assim. Ela é livre e ela entra aonde quer. Deus poderia ter escolhido pessoas melhores do que os senhores e melhor do que a mim para estar aqui nesta noite. Mas o que aconteceu? A graça entrou na nossa vida aquele dia feliz e mudou. Aleluia! Aquela corda vermelha que até então dizia ser casa de prostituição e prostituta disponível, engraçado que não mudou a corda, continuou sendo a corda vermelha, a mesma corda. Eu creio que ela passou a crer no Deus de Israel a partir do momento que os espias começaram a conversar com ela. E vieram os homens persegui-lo. E ela então jeitosamente despistou os soldados de Jericó. E de madrugada ela subiu ao eirado e conversou com eles. E ela pede misericórdia. E eles disseram a ela:
você estará protegida. Você e todos aqueles que estiverem nesta casa. E aquela noite eles desceram pelaquela corda vermelha. E se esconderam por 3 dias na selva. E disseram para ela: deixe esta corda de pendurada aqui, para que quando nós ataquemos a cidade, este seja o sinal de que esta casa não pode ser atacada. Está vendo a graça? Está entendendo a graça, o agir da graça? Aquilo que era usado para uma mensagem má, pecadora, agora está sendo usado para uma mensagem de identificação para bênção. Aquilo que você usava para o mal, Deus entrou com a sua graça para que seja usado para a glória do nome do Senhor. Aquela corda vermelha, ela tornou-se agora um sinal entre ela e os espias. Mas o que foi que fechou então? Se todos identificavam que a corda vermelha era sinal de que a casa era de prostituição e que tinha prostitutas disponíveis, o que mudou? A entrada da casa. O menos avisado bateu na porta e disse: eu vi lá fora que tem uma corda vermelha de pendurada, aqui é casa de prostituição, aqui tem prostituta. O que é que Raabe dizia? Não. Havia. Mas e por que a corda está lá de pendurada? E por que aquela corda está marcando a casa? Ela dizia: somente para dizer aos que perguntam se há prostituta. E eu estou aqui para dizer: não há mais. E disseram: então tire a corda. Ela disse: não posso. Mas por que você não pode tirar a corda? Porque aquela corda é a forma de eu dar um testemunho de que eu era aquilo, mas eu já não sou mais. É a forma de eu contar às pessoas que eu encontrei alguém que mudou a minha vida, que transformou completamente e que eu hoje estou para anunciar a graça que me alcançou. Aquela corda vermelha tinha algumas indicações. Primeiro, era a demonstração de confiança, que Raabe tinha fé, que a cidade seria atacada, que os moradores iriam morrer e que ela e com aqueles que estavam dentro da casa seriam protegidos. Em que ela se apegou? Na corda vermelha. A marca que não deixava dúvida nenhuma, porque quando os espias chegaram lá, eles disseram para o exército: quando forem atacar Jericó, vocês vão ver de uma janela uma corda vermelha vindo desde a janela até embaixo, aquela casa não pode ser atacada. E quando os soldados disseram isto, todos estavam precavidos. E na verdade, meus irmãos, naquele ataque que derrubou a muralha, não foram os soldados que derrubaram as muralhas, foram os anjos de Deus que derrubou a muralha. Mas a casa da corda vermelha permaneceu em pé, ainda que as muralhas ruíram. A casa de Raabe com a corda vermelha permaneceu em pé, porque ali era a marca da graça. Era a marca da graça. Lembra quando o anjo entrou? Abaixa um pouco, meu filho. Quando o anjo entrou no Egito, matando os primogênitos, mas as casas que estavam marcadas com sangue, na porta e na janela, não houve mortandade.
Eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você agarre isso com toda a força do seu coração. Os anjos respeitam a atitude de fé. Eles respeitam. Quando você propaga a sua fé em Deus, Ele sabe realmente que você está guardado e protegido, e eles não transgridem o mandamento. Quando foi que os anjos entraram em ação para derrubar a muralha? Um disse ao outro: mas a casa da corda vermelha não cai, a casa da corda vermelha permanece em pé. Os soldados não mataram ninguém e os anjos não derrubaram a casa. Por quê? Havia a marca da graça. Havia a marca da graça. Aquela corda era o salvo-conduto dela. Era o habeas corpus que ela havia ganhado. Ela não seria atingida. A cidade ia cair, o povo ia morrer, mas ela estaria segura. Quem você acha que merecia ser as primeiras pessoas a morrerem em Jericó? Pessoas bem melhores do que Raabe morreram. Pessoas com virtudes maiores que Raabe morreram. Os sacerdotes dos templos das pseudas divindades também morreram. O rei morreu, o exército morreu, os valentes morreram, os guerreiros morreram, a cidade ruiu, mas Raabe permaneceu. Para quê? Para mostrar a você que a graça, ela alcança o coração do homem, mas ela defende aquele coração que a aceita, aguarda e a persevera. É por isso que estamos aqui. Aquela corda vermelha tornou sinal entre o invisível e o visível. Assim como Josué começa a falar para os seus soldados: olha, vamos dar 7 voltas, vamos dar 13 voltas, na 14 voltas a gente dá um grito, as muralhas vão cair. Deus chama os anjos que vão estar com Josué. Lembra que apareceu o príncipe do exército do Senhor? Aquele príncipe chamou os seus anjos e disse: olha, depois que eles derem as voltas e que eles começarem a gritar, nós vamos derrubar a muralha. Nós vamos derrubar a muralha toda de Jericó. Porém, está vendo aquela casa lá? Está vendo aquela corda vermelha? Vocês estão proibidos de tocar naquela casa. Por quê? Aquele sinal é o sinal da fé. E aonde tem fé, os que estão abrigados debaixo deste manto da fé têm segurança. A graça alcançou Raabe. Aleluia. Aquela corda vermelha salvou a Raabe e lhe deu dignidade. Salvou. Ela não pereceu na destruição de Jericó. Ela não morreu, ainda que a sua casa ficasse na muralha. Não pereceu, não morreu, mas fora salva. Não importa o que venha a acontecer com este planeta, a graça de Deus alojada na sua vida tem o poder de proteção. Você agasalhou na alma a graça de Deus. Você recebeu a graça dele. Então a sua vida está protegida. E você vê, muitas vezes a gente quer que a graça alcance os melhores, alcance os virtuosos, os moralistas. Nós queremos que a graça alcance os legalistas, mas a graça alcança o coração que a recebe. Na cruz de Jesus, ao lado direito e ao lado esquerdo, havia 2 ladrões nas mesmas condições, iam morrer.
pelos seus furtos, pelos seus atos. E os dois estavam blasfemando, mas de repente um para e olha para aquele da cruz do meio e diz para o outro do outro lado: você estando na mesma condenação, não tem temor? Nós na verdade estamos recebendo aquilo que os nossos atos mereciam, mas esse da cruz do meio não fez mal nenhum, e olhando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus, moribundo, próximo da morte, reúne as forças para respirar e levanta o seu corpo, olhando para ele e disse: na verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça. Então esta igreja, esse templo poderia estar repleto das melhores pessoas de Araçatuba, das melhores pessoas que já andaram por estas ruas, dos melhores homens e as melhores cidadãs e cidadãos desta cidade, mas Ele está conosco. Quizás nós não fomos cogitados entre eles, quizás não houve espaço algum para nós na sociedade deles, mas a graça nos alcançou. Ela veio em nossa direção, mudou a nossa vida como mudou Raabe, trouxe proteção e salvação sobre a nossa vida, depositou em nós algo que está por toda a eternidade. Assim como havia a corda vermelha na janela de Raabe, há também o fio escarlate que está na sua vida, que é o sangue do Cordeiro, que quita o pecado de toda a humanidade. Há uma marca em você, e não é a marca da besta, é a marca do sangue do Cordeiro, que um dia perdoou, eliminou todo o teu pecado, te lavou e te purificou, e te deu dignidade para estar hoje sentado entre os príncipes de Deus, nas regiões celestiais com Cristo. Isto fez Ele por você, isto fez Ele por mim. Aquela corda vermelha lhe deu dignidade, a ela e a sua família. Todos que estavam na casa foram salvos. É por isso que Paulo disse em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Todos os que estavam na casa de Raabe, todos os familiares de Raabe, e sabe que alguns familiares não gostam de ir em lugares mais ou menos dessa natureza. Olha, Raabe escondeu lá uns espias. Raabe, espias. Todos da família conheciam a fama de Raabe. Todos sabiam que ela era uma mulher da vida fácil, que vivia daquilo que lucrava com aquilo que fazia. E você imaginou quando ela saiu distribuindo a notícia? Tiveram 2 espias, são israelitas, vão invadir a cidade, vai destruir a cidade. Mas eles fizeram um pacto comigo. Está vendo aquela corda vermelha? A nossa casa está protegida. Aí o pessoal ia dizer o que para ela? Aquela corda vermelha que você coloca lá é para dizer que lá é uma casa de prostituição e que tem prostituta disponível. Ele disse: não, mudou. A corda vermelha, a mesma corda que está lá, não está anunciando isso. É um sinal, não é mais um sinal para os homens do mundo, é um sinal para o exército de Israel e para o próprio Deus, que eu acredito nele. E tem mais, aqueles que se refugiarem lá em casa serão salvos, não morrerão. Lembra qual era a ordem? Entra, fecha a porta, marca a porta com sangue, a janela com sangue, fecha a porta e fica dentro de casa. Entra para dentro da arca, porque é dentro da arca que há salvação. Não existia um lugar mais seguro em Jericó do que a casa de Raabe. Ninguém podia tocar, ninguém podia se aproximar, nem anjos e nem exército de homem, porque ela estava protegida pela graça. Eu quero soltar essa palavra para você. Ninguém pode tocar a tua vida. Há uma proteção da graça sobre ti.
Contigo acontece somente aquilo que Deus quiser, mas se Deus não quiser, não há homem e nem capeta do inferno que pode fazer qualquer coisa contra a tua vida. Há uma proteção de Deus sobre a tua vida, marcado pelo sangue. Que mais aquela corda vermelha deu como dignidade a Raabe? Raabe, ela figura, sabe aonde? Lá na genealogia de Jesus. Só tem 3 mulheres na genealogia de Jesus: Tamar, Ruth e Raabe. Tamar teve um problema com o sogro chamado Judá. Ruth perdeu tudo, deixou Moabe e veio viver como estrangeira na terra de Israel, junto com Noemi. E Raabe, a prostituta. Que dignidade aquela mulher! Ela não aparecia nos periódicos da cidade de Jericó, mas na genealogia de Jesus ela está. Lá ela está. E dela vieram homens valentes, famílias valentes. Por quê? Porque aquilo que estava marcado para ser uma desgraça, a graça abundante é derramada e transforma. É por isso que ela é um escândalo. O escândalo de Deus para a raça humana é a graça divina derramada da cruz para alcançar o pecador. Aleluia. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer. O importante é que você agasalhou a graça no coração. Você disse eu quero aquele dia. Você nem sabia direito o que estava acontecendo, mas você disse eu quero. E muitos até disseram, mas como que ele pode olhar para mim, pensar em mim, achar alguma coisa em mim? Ele está distribuindo a sua graça e dizendo àqueles que querem, venham e recebam de graça da água da vida. É um favor que não merecemos. E nesta cidade, na noite de hoje, em todas as igrejas, a graça é derramada, a graça é propagada, a graça é oferecida àqueles que querem. Eu vou tentar melhorar, depois eu vejo isso. Não. Eu vou colocar alguns pontos em algumas situações da minha vida, depois eu procuro isso. Não. Para a graça você abre as mãos e o coração. Na noite de hoje disse, eu quero receber e eu quero viver nesta graça bendita, a graça de Jesus. E eu e você que estamos aqui, um dia alcançado por esta graça, não devemos receber a graça de Deus em vão. E nem menosprezar a graça, porque se ainda estamos aqui, é porque Ele nos amou e derramou a sua graça sobre a vida de todos nós. Graça, tão maravilhosa graça, a graça de Jesus. O escândalo de Deus para essa humanidade é esta graça. Ele solta a sua graça a todos os que querem. Quer você, quer experimentar, quer viver, quer deixar que a graça invada o seu coração. Esta é a sua oportunidade. Ficamos em pé, por favor. Salvos pela graça. A graça. Oh, aleluia. Um favor que você não merece. Um favor que eu não mereço.
Aqui não trata de merecimento. Esqueça. Religião que faz as coisas pelo merecimento elimina Jesus do seu panorama. A graça é uma prova cabal de que o que temos e o que somos não foi meritório, foi graça. Foi somente graça. Pai, no nome de Jesus, somos gratos nesta noite por tudo quanto faz por nossas vidas. Somos gratos por tua graça, que de uma maneira extraordinária nos alcançou. Não merecíamos qualquer benefícios vindo das tuas mãos, mas a tua graça, derramada de uma forma abundante, um dia nos tocou, comunicou ao nosso coração o teu amor, nos trouxe palavras de amor ao coração e à alma, e nos cautivou, Senhor, com este amor tão grande. Graças te damos, Senhor, porque sempre estás conosco, porque sempre está em nossas vidas, que nos acompanha a cada dia, a cada momento, não importando quantas vezes temos caído, fracassado, mas tu sempre estás aí, com essas mãos estendidas, e dizendo a mim e a nós: levanta, vamos continuar. Às vezes que te decepcionamos, que defraudamos a ti, às vezes que erramos tanto, e o Senhor não desistiu da gente. O Senhor não nos deu as costas, não nos abandonou à nossa sorte, mas nos amou, nos abraçou, nos fortaleceu e nos colocou de pé. A tua graça nos alcançou. Não temos, Senhor, palavras para te agradecer. Não temos bem material que possamos satisfazer esta graça imensa que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Não merecíamos qualquer cogitação concernente aos dias de futuro pela frente, mas a tua graça nos garante de uma forma plena de que um dia, quando tudo aqui terminar, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, eu só poderei entrar cantando pelas portas: a graça de Deus, a graça de Deus, a graça revelada em Cristo Jesus. Dou-te graças nesta noite. A tua igreja reconhece isto. Cada um daqueles que estão neste recinto reconhece que só estão aqui pela tua graça. A tua graça nos alcançou. Não somos melhores do que outras pessoas. Apenas um dia, naquele dia feliz, abrimos o coração e agasalhamos lá dentro a tua graça. E viemos dizer: graças te damos, Senhor, por amar-nos tanto, por querer-nos de uma forma tão especial, por abraçar as nossas vidas cada dia e nos levantar em cada momento que caímos. A vida pode nos marcar com ferida, mas essas feridas são curadas pela graça. Obrigado, Jesus. Abençoe o teu povo, é teu, comprado pelo sangue de Cristo, teu Filho. Teremos uma semana pela frente. Não sabemos o que vai acontecer.
Não importa o que venha a acontecer, Senhor, estaremos sempre debaixo da Tua graça. Sairemos para batalhar pelo dia de cada dia. Lutaremos com as forças que temos. E se porventura fomos feridos na batalha, cura-nos com a Tua graça. Se houver lágrimas em nossos olhos, enxuga-os com a Tua graça. Faz-nos sentir, Senhor, esta graça poderosa em nossas vidas, e que possamos retribuir a Ti em louvor e adoração, e dizer que Te amo, e que Te quero, e que és a razão da minha vida, não importando o que venha a acontecer, porque tudo está nas Tuas mãos, e o Senhor me comprou aquele dia feliz. Graças Te dou, Senhor. Abençoe o Teu povo nesta noite. Leva-os cada um aos seus lares. Guarda, protege e livra de todo o mal. Cura os enfermos. Visita aqueles que estão em seus lares, em quarentena, passando por este momento, mas não passando sozinhos. Há sempre a Tua presença a acompanhá-los. Protege e guarda o Teu povo, livrando de todo o mal. E se a trombeta soar nesta noite, reunindo os crentes de todas as épocas e de todos os lugares, para o grande encontro contigo nas nuvens, leva-nos, porque queremos estar contigo sempre, no nome de Jesus.